menos de uma década, a Theranos passou de uma startup revolucionária de biotecnologia a um dos maiores escândalos de fraude da história americana. No auge, a empresa foi avaliada em 9 bilhões de dólares. Sua fundadora foi celebrada como a próxima Steve Jobs. E então, tudo desmoronou. Investidores perderam centenas de milhões. Pacientes receberam resultados médicos pouco confiáveis. E a CEO, que prometia transformar a saúde, agora cumpre pena em uma prisão federal. Esta é a história de como uma mentira bilionária enganou o Vale do Silício e dos sinais de alerta que quase todos ignoraram. Tudo começou em 2003. Elizabeth Holmes tinha apenas 19 anos quando abandonou a Universidade de Stanford para lançar uma empresa que, segundo ela, revolucionaria os exames de sangue. A ideia parecia simples, mas poderosa. Um pequeno dispositivo capaz de realizar centenas de testes médicos usando apenas algumas gotas de sangue. Chega de tubos, chega de longas esperas, chega de agulhas dolorosas. Se funcionasse, mudaria a saúde para sempre. Holmes falava com calma. Vestia-se com golas altas pretas. Baixava o tom de voz para transmitir autoridade. Investidores ficaram fascinados pela confiança dela e pela história que ela contava. Em 2014, a Theranos já era avaliada em 9 bilhões de dólares. Grandes investidores despejaram dinheiro na empresa. Figuras políticas de alto escalão passaram a integrar o conselho. Redes de farmácias firmaram parceria com a companhia. A imprensa exaltava Holmes como a mais jovem bilionária self-made do mundo. Tudo parecia imparável. Mas, nos bastidores, havia um problema. A tecnologia não funcionava. Os aparelhos produziam resultados inconsistentes e imprecisos. Em alguns casos, pacientes receberam exames de sangue incorretos. Em vez de usar suas próprias máquinas, a Theranos recorria secretamente a equipamentos laboratoriais tradicionais para processar os testes. Funcionários que questionavam a tecnologia eram afastados. Preocupações internas foram ignoradas. E a ilusão continuou. O ponto de virada veio em 2015. Um jornalista do The Wall Street Journal começou a investigar a empresa. Ex-funcionários revelaram que a tecnologia central era profundamente falha. Quando a reportagem foi publicada, tudo mudou. Órgãos reguladores intervieram. Parcerias desmoronaram. Investidores entraram em pânico. Em questão de meses, a empresa que prometia revolucionar a medicina começou a se desfazer. Em 2018, a Theranos encerrou oficialmente suas atividades. O império de 9 bilhões de dólares havia desaparecido. Em 2022, Elizabeth Holmes foi condenada por múltiplas acusações de fraude. Ela foi sentenciada à prisão federal. A história que um dia inspirou o Vale do Silício transformou-se em um alerta. Mas a parte mais perturbadora desse caso não é apenas a fraude em si. É a facilidade com que pessoas poderosas acreditaram nela. Investidores altamente experientes, líderes políticos respeitados, grandes corporações. Eles não exigiram provas. Acreditaram na visão. O carisma substituiu as evidências. O otimismo substituiu a verificação. E ninguém quis questionar uma narrativa que parecia boa demais para fracassar. A Theranos não foi apenas uma startup que fracassou. Foi uma verdadeira aula sobre como o entusiasmo exagerado pode sufocar o ceticismo. Mostrou como ambição, ego e confiança sem limites podem cegar até os tomadores de decisão mais experientes. E provou algo ainda mais inquietante. No mundo das promessas bilionárias, o colapso muitas vezes começa muito antes de alguém perceber.